Eu vou estar passando a bola para a pastora Vera, hoje nossa convidada de honra, né? Estamos muito felizes que ela aceitou o convite, né? E tenho certeza que ela falou que não é ela que é o Espírito Santo, né? Mas com certeza, através da vida dela, tem uma mensagem para nós na noite de hoje, amém? Amém. Então vamos orar pela palavra, essa palavra, né? Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar essa noite a tua palavra, Senhor. Queremos que tu venhas, Senhor, com a tua unção do teu Espírito, Senhor, revelando a nós o que tu quer falar hoje à noite para nós, Senhor. Queremos já te agradecer desde agora, o que vai ser feito essa noite, o que será feito depois da palavra, Senhor. Porque a tua palavra nunca volta vazia e nós queremos encher o nosso coração com o teu Espírito, com o teu renovo, com a tua força e com o teu amor. Obrigado, Senhor. Venha me dirigindo no teu nome, Senhor. Que venha o teu Espírito falando que não seja nada de mim. Amém e amém. Amém, Senhor Jesus. Que está falando comigo bastante tempo, que eu sempre digo que a palavra fala comigo, com a gente antes, né? Então essa palavra, há muito tempo ela mexeu comigo, né? Porque aqui fala do filho que essa viúva perdeu, né? Mas ela falou muito comigo na perda do meu esposo. Então, ela é uma palavra para mim muito forte. Eu disse, Senhor, tu queres que seja essa palavra hoje, né? Porque justamente hoje, né, ele foi sepultado também na Páscoa, né? Então, para mim, hoje é um dia, assim, não é que é o mesmo dia, né? Mas a Páscoa sempre simboliza a lembrança, né, da ida do meu esposo para o Senhor, né? Eu não digo enterrar, né? Deus que levou ele, né? Então, eu tenho essa palavra também, que é Lucas 7, versículo 11 em diante, que é Jesus ressuscita o filho da viúva. E aconteceu, não falei? E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Quer dizer aqui que ele estava em Cafarnaum, né? Ele estava lá na cidade onde ele foi morar, onde ele se situou, onde ele fez muitos milagres. Ele fez milagres lá. Lá tinha uma multidão, né, que seguia ele. E ali então ele tinha, onde ele começou a trabalhar, né, onde a multidão começou realmente a conhecer o ministério de Jesus. Então ele foi para a cidade de Naim. Então aqui diz assim, ó, a parte de cima para a gente entender melhor, né, anterior. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E como ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão com ele. Iam com ele os discípulos, que eram mais chegados, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma viúva, que era filho único de uma mãe que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, que quer dizer onde aquela alça, ou coisa onde eles levavam o caixão, né? E os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor.
todos eles se apoderaram do temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aí, tá? Uma breve palavra assim. Então, o que a gente pode tirar assim aqui desse texto? Esse texto fala que essa mulher está enterrando seu único filho, né? E que tinha perdido já seu marido. Então ela estava naquele momento desamparada e sua vida, naquele momento eu creio que ela fez assim, como é que eu vou dizer, uma pausa. Foi aí que essa palavra falou muito comigo, né? E daí parece que quando acontece algo assim para Deus, claro, glórias a Deus, também não perdi nenhum filho, mas parece que dá uma pausa na vida da gente, né? Tu pausa, tu fica ali, naquele nível, né? Não é que fica sem expectativa, sem nada, né? Mas que fica... Um vazio? Fica assim, pensando o que vai ser, né? A gente fica questionando, a gente questiona, a gente fica agitada, a gente fica angustiada. Por quê? A gente é ser humano. E não é fácil, né? Ninguém quer perder ninguém, né? Então, como eu disse, ali existia duas multidões, né? Então, aquela multidão do cortejo, que carregava o quê? Ela carregava a tristeza, o choro, a angústia, a incerteza, a dor. Naquele momento, boa noite. Naquele momento, essa multidão era um tipo de multidão, e a que estava com Jesus entrando, saiu de Cafarnaum, cheio de vida, tudo alegre, fazendo milagres, né, entrando na mesma cidade. Então, era um grupo que saía da cidade, levando um jovem morto. Aquilo era o grupo que tinha o foco da atenção naquele momento, era o jovem morto, naquela multidão. Uma multidão de choro, de tristeza, de angústia, de incerteza e de dor. E a multidão que seguia o Senhor Jesus era uma multidão que estava chegando e estava vivendo dias maravilhosos com Jesus, porque Jesus estava vivendo um momento de muita glória no ministério dele, onde ele estava fazendo milagres, onde as pessoas estavam conhecendo ele, onde os discípulos o seguiam, onde a multidão também o seguia, né? Então, era uma multidão feliz. Era, como é que eu vou dizer assim, um contraste, né? Uma que vinha e da outra que entrava. Então, como Jesus estava naquele momento com extrema alegria do seu ministério, sendo abençoado, com pessoas aceitando os seus ensinamentos, seguindo em todo lugar. O povo procurava Jesus naquele momento, o ministério dele era tão aparente, assim, feliz e tão glorioso naquele momento, que as pessoas procuravam ele em todo lugar, porque saíam com ele de dentro dele, como deveria sair também de dentro de nós, né? O poder e as pessoas eram curadas no mesmo momento. Ele tinha um poder de cura, ele tinha um poder de vida, porque a vida estava com ele. Ele levava a vida com ele. Então, naquele momento, às vezes eu digo, às vezes a gente num momento de alegria, que tudo está dando certo, a gente não mantém
às vezes nem demonstra essa compaixão que Jesus demonstrou nesse momento, nem chegamos perto da compaixão de Jesus, porque é puro amor, né? Para uma pessoa. Às vezes nós vimos assim uma pessoa na rua, dando um dinheirinho, ajeitando aqui, ajeitando ali, mas Jesus não. A compaixão de Jesus é diferente. Jesus faz acontecer. É diferente, ele faz acontecer. Coisa que ele fez comigo. Então é um pouco da palavra e um pouco do meu testemunho, né? Foi o que ele fez comigo. No tempo assim da perda, que havia muito choro, muita angústia. Não porque eu não tinha o Senhor, mas às vezes a gente questiona, né? Pô, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que está na igreja, né? A gente questiona. E nós não temos que questionar, porque a dor nos, como é que se diz, às vezes não permite nem que nós entendamos a palavra que Deus quer nos dar, que Deus quer falar com a gente. A gente não permite, não é que a gente não permite, a gente não vê Jesus trabalhando na nossa vida. Eu passei momentos assim, que eu não via perspectiva. Que até um dia eu cheguei a dizer assim, ó, eu vou me afastar das pessoas que eu amo porque eu faço mal para elas. Então eu cheguei a falar isso, né? Porque eu chorava, eu questionava porque eu estava sentindo aquela dor tão grande, né? Porque os caras eram grudinhos, né? 50 anos casados, sempre juntos, trabalhando, lutando, sofrendo, tendo alegria, tendo sonhos realizados. Então, para mim, foi um pouco difícil. E eu era totalmente dependente dele também. Eu me deixei ser dependente dele. Eu era de Deus também, mas aqui na terra, assim, tudo. Dizia assim, era assim, não, era não. Né? Então, eu era dependente para me levar a um lugar, para fazer algo para mim. E ele fazia com muito amor, né? Ele gostava de fazer isso. Mas daí na perda a gente sente. A gente sente, e daí é que a gente vê que a nossa prioridade, né? Que a nossa dependência deve ser somente de Deus. Não tem esposa, não tem filho, não tem amigo, não tem ninguém que vai substituir aquilo que Deus pode preencher no nosso coração. Aquele vazio, arrancar aquela dor, aquela incerteza e aquela tristeza. Então, a gente caminhando com isso, a gente vai sentir verdadeiramente na carne o que é depender realmente de Deus. Aí, o dia que eu disse para mim mesmo, eu adotei uma frase assim para mim: um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Acontecer a melhor, acontecer assim, a minha, como é que se diz, de realmente receber o que Deus tem para mim e ir em frente, né? Se bem que hoje eu estou pregando a palavra aqui, já há mais de 3 anos, nunca mais preguei a palavra. Tenho a palavra, leio, eu me afundei nos livros nesse tempo, só que era difícil para mim. E Deus me curou. Amém. Ele me curou nisso aí. Amém. Porque foi esse momento que ele fez eu entender que eu deveria realmente esquecer as coisas, porque só ele podia não esquecer o que passou, jamais, mas só ele podia suprir o que eu precisava, que era aquele vazio no meu coração. Ainda tenho coisas para aprender, né? Mas o que Deus, só Ele pode preencher esse vazio, essa coisa que a gente tem no nosso coração. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente está na alegria, a gente não quer se misturar muito com a tristeza. Porque quem quer sair da alegria para ir para as coisas tristes?
Quem quer sair de uma... Quem gostaria, até às vezes vai, né? Sair de uma festa, de uma reunião gostosa para ir para um enterro, para enterrar alguém querido, né? Ninguém, eu acho que é muito difícil. Mas Jesus, no auge do ministério dele, com tudo dando certo, mesmo ele sabendo, e mesmo sabendo que lá atrás ele ia passar trabalho, que lá atrás ele ia sofrer, mas ele nesse tempo, ele não foi punir Anaí. Ele disse para os discípulos, vamos para Anaí, uma cidade pequena, que era chamado de vilarejo, né? Porque lá eles tinham um encontro marcado com essa mulher. Porque ele vai na frente, a paixão do Senhor Jesus, ela vai na frente. A palavra mesmo diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então naquele momento ele não foi só por ir, não foi acaso. Não foi por acaso que ele foi lá. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Porque nem a mulher, e ninguém da multidão dela viu Jesus. Nem os discípulos e nem a multidão que andava com Jesus viu a mulher. Então só os dois se encontraram. Ele encontrou ela e ela entregou o filho bom e mandou, pare, não chore. Olha a palavra que ele deu, né? Que diz ali, ó, não chores, mulher. Como quem diz assim, eu vim aqui para te dar o que tu precisa. Não chore. Então muitas vezes a gente está chorando em cima do desemprego, de uma perda, de um filho que está nas drogas, de uma pessoa que a gente na família está passando às vezes dificuldade financeira, um monte de coisa que a gente pode ver, um divórcio, né? Um divórcio numa família. Então, muitas vezes a gente se pega nisso aí e esquece que temos que tirar as escamas dos nossos olhos, como diz aquela música, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque só Ele pode tirar as escamas dos nossos olhos. E muitas vezes nós deixamos a escama nos nossos olhos porque nós queremos. É melhor assim eu ficar escondidinho, é melhor assim eu ficar caladinho, eu não procurar ninguém, eu não falar do meu problema. É melhor assim. Mas, enquanto que a gente está com essa escama, enquanto que a gente está sentindo, como é que se diz, essa é uma perturbação que tu não sabe para que lado tu vai. Como eu digo, é uma pausa. Se eu estou pausada no lugar, talvez eu vou precisar de alguém para me impulsionar, ou talvez eu vou ter que, como Jesus ali viu ela e disse para ela, não chore, eu tenho o que tu precisa. Eu vim aqui para isso. Imagina Jesus dizendo isso para um de nós. Então nenhum de nós aqui está por acaso. Nós estamos aqui porque Ele nos encontrou. Porque Ele nos achou. Não porque nós viemos por vinho ou coisa, não. Ele nos achou primeiro. Para nós estarmos aqui hoje, numa sexta-feira santa, louvando, agradecendo ao Senhor, grata pela a paixão dEle nas nossas vidas, a compaixão do coração dEle nas nossas vidas. Porque a mulher não pediu nada para Ele. Ele fez por pura compaixão. Ele sentiu o que é compaixão? Ele sentiu nele a dor daquela mãe. E quando ele disse, como vamos supor assim, eu estou carregando alguém da minha família para enterrar, que naquele tempo ia longe, né? Eu acho que ia, né? Enterrar as pessoas. Eu lembro que era o tempo do meu avô e da minha avó, a gente caminhava longe. E nem era tão, né? Que era tudo fora.
Então chega alguém lá assim e diz, para tudo, não vai ter mais enterro, não vai ter mais nada. Aí a pessoa que está lá, que é pessoa da família e coisa, pode ficar assim, como que não? Como que? Porque eu que, né, é familiar nosso, como uma pessoa vai dizer que não tem mais enterro, que não tem mais velório, que não tem mais isso e aquilo? Não. Ela permitiu. Ela permitiu. Entregou o filho morto para Jesus. E Jesus entregou o filho ressuscitado. E ainda mais, porque a palavra diz que o Senhor faz muito mais daquilo que nós imaginamos. Ele entregou, restituiu naquele momento a ela, não só o filho, ele restituiu a alegria, ele restituiu os sonhos, ele restituiu até o alimento dela, porque naquela época de Jesus, a mulher dependia só do trabalho do homem, né? O homem que fazia tudo, a mulher não tinha voz de comando, ela não tinha voz de dar uma opinião, nada. Quando ela ficava ali, ela estava sem o marido e ainda sem o filho. Então, ela estava realmente desamparada. E Jesus foi o amparo dela. Amém? Amém. E Ele é o nosso amparo até hoje, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Então, não muda. Então, hoje, se nós temos algo assim na nossa vida, a gente deve entregar a Ele. Porque tudo que a gente entrega a Ele, às vezes a gente não vê no momento. Mas o Espírito Santo faz a gente perceber que Deus está trabalhando. Eu entreguei, eu vou entregar. E confiar. E Ele vai fazer. Então, no momento que eu comecei a dizer para mim mesma, um dia vai acontecer, esse choro vai parar, essa dor vai sair e vai acontecer. Eu sempre disse isso para mim mesma. E Deus fez acontecer. Então, a gente assim, se eu permito que Deus tome conta da minha família, da minha vida, não vai ser um mar de rosas, vai acontecer muitas coisas, porque nós vivemos na Terra onde é seres humanos. E Jesus era Deus e ser humano, porque até que eles disseram ali ó, um grande profeta se levantou entre nós, ali no versículo 16. E Deus visitou o seu povo. O povo pensava, um grande profeta, porque era profeta naquela época que fazia, né? Fazia milagres também, fazia isso, ali determinava as coisas. Mas Jesus era muito mais do que um profeta. Ele era Deus vivo ali naquele momento. Ele era Deus naquele momento. Então, às vezes a gente, como eu digo, né, chora por alguma coisa e esquece que Deus... Muitas vezes eu cheguei a pensar, Senhor, será que Tu esqueceu de mim? Eu acho que vocês todos já pensaram isso também. Senhor, será que Tu esqueceu de mim? Quando que Tu vai ouvir as minhas preces? Quando que vai terminar essa angústia? Quando que vai terminar essa tristeza no meu olhar? As pessoas veem a tristeza no olhar um do outro. Se a pessoa observa bem, ela vê. Vê a alegria e vê a tristeza também. Exatamente. Quando, Senhor, que vai terminar? Ainda mais que hoje tem esses cursos, como é que chama, Paty? Tem uns cursos que faz, que observa a leitura lá. PNL. Explica um pouquinho, rapidinho. É isso, Só de olhar para a pessoa pelos gestos dela, a gente já vê. Pelos gestos, pela maneira de andar, tudo a gente vê como tudo pessoa comunica, está. né?
Jesus, como ele está com o olhar sobre toda a terra, ele está sobre nós e ele vê. Não adianta nós esconder as coisas, porque ele vê. E tem gente que é perito em disfarçar, porque já sabe como que é o PNL, então disfarça. Mas dentro de nós, ele que vê. Se você está com um pouquinho de ansiedade, libera milhões de hormônios dentro de ti e começa a andar na tua corrente sanguínea. Então não tem como esconder de Deus. Ou se tu tá com medo, libera outro tipo de hormônio. Se tu tá feliz, tá amando, vai liberar ocitocina. Se tu tá feliz, vai liberar endorfina. Então, não é bem esse, é outro. Mas enfim, são os hormônios do bem-estar, né? Então, acontece dentro também. Deus não dá para esconder nada. Então, assim, o que eu digo, essa palavra, ela falou muito comigo, porque como eu disse, tem um tempo, aí o Espírito Santo falou comigo e disse, eu vou preencher o teu vazio. Aí eu lembrei a palavra que eu disse quando meu esposo desceu à sepultura. Eu lembrei, eu não lembrava mais o que eu tinha falado. O Espírito Santo fez eu lembrar. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Foi só o que eu falei. Então, se o meu amado é meu, se eu sou dele, eu tenho que entregar as coisas para ele e ter fé e acreditar que vai acontecer. Né? E ali nesse momento que ele mostrou para o povo ali, que ele fez ali diante do povo, aquele milagre, ele não é só se compadeceu só da viúva e do órfão. Não. Ele se compadeceu também dos fracos, dos cansados, dos sobrecarregados, dos debilitados na fé, que muitas vezes a gente fica. Dos cansados, sobrecarregados e debilitados na fé. O órfão e a viúva são algo realmente especial que Deus tem, mas Ele também fez tudo para ele naquele mesmo momento. Porque naquela multidão deveria ter gente de todo tipo, com todos os problemas, mesmo tu estando na alegria, como a Tati acabou de falar, mas lá dentro do teu coração, só Deus sabe qual é o buraco, qual é o vazio que Ele pode tapar. E Ele faz, mas eu tenho que deixar. Se eu me esconder, eu posso falar de cadeira, porque eu me escondi. Se eu me esconder, o buraco vai ficando muito grande, vazio muito grande, e tu entra em depressão. É isso que Deus quer para nós? Não. Não, porque nós já estamos nos preparando e hoje nós podemos estar celebrando a vida porque Cristo vive em nós. Amém. Amém. Então, por que se deixar bater por uma depressão? Por que se esconder numa caverna? Mas tudo isso acontece porque eu entendi também. É tratamento de Deus para a nossa vida. E se Ele permite que isso aconteça, e se chega o Espírito Santo e nos dá um entendimento que isso está acontecendo, o que nós temos que fazer? Pedir socorro. Pedir socorro. Clama. Amém? Pedir socorro. Porque só Ele pode nos socorrer. Verdadeiramente. Nós vamos ter socorro de amigos, como eu tive também. Meu Deus, ombro para chorar, abraços, mensagens, coisa de como é que se diz, de ânimo, chorando comigo e tudo. Mas o verdadeiro socorro vem de Deus. Amém? Amém. E Ele foi até a cruz por compaixão de nós. Por pura compaixão. Levou tudo com Ele. Porque Ele sentiu a dor
do pecado que era nosso. E por pura compaixão ele foi até a cruz e está vivo hoje. Ressuscitou, como ele ressuscitou o menino. Ele pode ressuscitar nossos sonhos. Ele pode ressuscitar a nossa falência, renovar. Ó, não tem mais falência, não tem mais, como é que diz, espírito de morte nessa família. Porque muitas vezes, depois de passar tudo isso, gente, de passar o meu luto, que é normal, eu agradeço a Deus. Por quê? Senhor, Tu foi tão maravilhoso comigo, que meses antes Tu me preparou que Tu ia levar meu marido. E se Tu me preparou que Tu ia levar ele está na glória contigo. Então eu não tenho que temer. Só que o Senhor vem e cura essa dor. E Ele faz. O Senhor, eu perdi meu emprego. Eu tenho a minha família para tratar. Eu não tenho saída. Eu não tenho onde me apegar. Busque socorro no Senhor. Porque é Ele que dá força. Ele que dá discernimento. Ele que talvez vai mandar alguém lá na tua casa. Ó, estou precisando de alguém para fazer isso para mim. Nós não temos que nos pegar nas coisas que perdemos. Nós temos que nos pegar nas coisas que ganhamos. E o que nós ganhamos? A gente sabe que a gente é eterno. A gente né, tem a vida aqui, mas Deus nos deu a eternidade, a vida eterna. Deus nos livrou da morte. Lá pela cruz. Então, o que nós temos que fazer é andar em retidão com o Senhor, fortificar nossa fé na palavra, também cuidar das pessoas necessitadas. Olha o que está acontecendo aqui na família. Tem uma pessoa totalmente necessitada, mas está ganhando amor, está ganhando carinho, está ganhando cuidado, está ganhando oração do Senhor. E Deus sabe como fazer. Só Ele sabe, porque Ele sabia, quando Ele foi para Naim, Ele sabia como fazer, o que fazer e quando fazer. E assim é com nós também. Como Ele vai fazer, Ele sabe. Quando também. E às vezes a gente não quer esperar o quando de Deus. A gente quer na hora. A gente quer tudo na hora, tudo na mão, né? Nosso tempo, tudo não é. Então, o que eu digo para vocês é que essa palavra, ela me animou muito para entregar realmente para o Senhor as coisas e deixar Ele fazer o que Ele tinha que fazer. Claro que tem momentos assim que a gente lembra. Eu sei que todo mundo que andava com a gente lembra, tem aquela coisinha por dentro, mas vem aquele assim, olha, Ele está com o Senhor. Que mais? Um dia nós vamos estar também, temos que lutar para estar lá com Ele, né? Então, era essa palavra que Deus tinha essa noite para nós, de nós não desistirmos, não desfalecermos na nossa fé, buscar Ele, né? Porque a oração, diz na palavra de Deus, né? Quando tu está aflito, precisando de alguma coisa, de ajuda de Deus, vá para o teu quarto, fecha a tua porta. E quando tu vai para o teu quarto e fecha a tua porta, aí tu tem que tirar a coroa, né? Dizer, Senhor, a coroa é tua. A coroa é tua, Senhor. Agora tu me afia. Agora tu me mostra o que tem que mostrar. Essa é a verdadeira oração.
de joelho, mostrando para o Senhor. E Ele vai mostrar aonde tu tem que ir, onde tu tem que mudar. Até mostra onde Ele está trabalhando na tua vida, que tu não entende, porque está com as escamas ainda. Não entende, não deixa de fazer. Não, isso aí não vai dar para mim, não é assim não. Eu não sou assim. Mas é. Então, que essa noite a gente possa refletir sobre isso, né? Porque é o momento que nós temos indo para a Páscoa, mas fala também da ressurreição. É o momento da ressurreição. É o momento da vitória. É o momento da nossa vitória. Ali nós ganhamos a vitória com Cristo. Porque Ele está em nós. Ele está em nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Olha. Amém. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa palavra? Vamos voltar ao estilo convívio que a gente sempre fez no Deus passado. falou comigo essa semana também, falando sobre a vida. E eu orei ainda bem isso, né? Se Deus quer ressuscitar um morto, pode fazer qualquer coisa. Então, é nisso que eu creio, mas também entendo, né? A vontade de Deus e aquilo que Ele tem para cada um. Mas o Deus que tem poder para ressuscitar morto, o que Ele não pode fazer? Só que a gente entende a soberania de Deus, né? A gente não pode mandar em Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. O mais difícil é se render e aceitar, né? Aceitar o jeito dele de fazer as coisas, as decisões dele, a vontade dele. Né? Até porque, pastor, nós somos únicos. Ele não vai trabalhar igual a eu, igual a ela. Nós somos únicos. Tem uns que são mais ferro forte, tem outros mais ferro fraco. Isso. Mas ele sabe. Como ele entendeu a dor, visou na frente lá, né, a dor daquela mulher, trouxe para ele, porque ele viu o filho primeiro, mas ele foi atender a dor da mãe, porque devolveu o filho e mais tudo que ela precisava. E assim é a nossa vida. Agradecer o que nós temos hoje na mão. E eu passei assim, um tempo difícil, mas hoje eu entendo e eu agradeço a Deus porque eu aprendi muito com isso. Deus trabalhou muito comigo em muitas áreas da minha vida. Então, é importante, porque se tu não deixa trabalhar, é tudo vazio.